Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de darmos uma parada nos nossos afazeres diários para abrir o nosso coração para Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 17 de abril de 2021, sábado, segunda semana da Páscoa. A cor litúrgica é branca e no rito da celebração temos o ofício do diga. Antífona da entrada. Povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas a sua luz admirável. Aleluia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. Oração do dia. Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1º ao 7º. Naqueles dias, o número de discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número de discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 33, versículos do 1º ao 2º, do 4º ao 5º, 18 a 19, refrão 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repitamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repitamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
ressurgiu Cristo, ó Senhor, que criou tudo, ele teve compaixão da humanidade. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Vamos nos benzer pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu. Não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Sou eu, não tenhais medo. João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. O discípulo amado escreveu: "No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor." Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18. Tendo experimentado a presença amorosa de Jesus, João libertou-se do medo. Agora sim pode dedicar-se ousadamente à sua missão, que envolverá o extremo martírio. O medo paralisa, imobiliza nossos passos, retém nossos braços, cala nossa boca. É bem verdade que o cenário ajudava. Noite fechada, a tempestade uivante, as águas revoltas do lago. Quando Jesus se aproxima, caminhando sobre as águas, os discípulos o confundem com um fantasma. São Mateus registra que eles soltavam gritos de terror. Mateus 14, versículo 26. Bem, pode acontecer conosco. Podemos ter medo de Deus, medo de sua presença, de sua entrada em nossa vida, medo de sua lei, medo de suas propostas, seus chamados, medo de ter prejuízos por causa dele, medo de abrir mão do controle do nosso tempo, medo de ter de abrir mão de nossas canoas furadas para subir em sua barca, medos que só acabarão com a experiência de que somos amados. Medos que só acabarão com a experiência de que somos amados. Quando descobrirmos que somos amados, o medo vai embora. Para você que sente medo, dedico este soneto na tenda. Soneto de Antônio Carlos Santini. Esconde-me do mal, Senhor, na palma da tua mão direita sempre aberta, a me acolher na hora mais incerta, devolvendo sossego à minha alma. Quando o teu braço poderoso espalma, a destra paternal tudo se acerta, vai-se a angústia mortal que a mente aperta, e a tempestade abrupta já se acalma. Se a dor me vem moer em sua moenda, eu corro para o abrigo de sua tenda, e ali repouso em paz sereno e manso. Pode rugir o inferno em fogo e lava, pois quanto mais o estrépito se agrava, à sombra de tuas asas eu descanso. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Salva-nos, Senhor, que perecemos.
Mateus capítulo 8, versículo 25. Olha, da minha parte, vocês podem utilizar tudo que está nos meus endereços eletrônicos para fazer a evangelização, procurar salvar o maior número de almas possível, porque muitas almas vão se perder, infelizmente, porque recusam o amor de Deus. Não é Deus que vai condenar. A própria pessoa se condena ao recusar o amor de Deus. Por isso, evangelizem. Usem gratuitamente os meus vídeos, meus textos. Da minha parte, eu só quero a graça de poder ajudar a salvar almas. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Acesse então o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e tem o Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. O texto a seguir do Santo do Dia foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza. Sua bênção, padre Evaldo, redentorista, que escreve para o site a12.com. Bem, dia 17 de abril é comemorado o dia de Santo Aniceto. Aniceto nasceu na Síria e foi sucessor do Papa São Pio I em 155, no tempo em que Antônio era o imperador romano. Além da perseguição do império, o Papa Aniceto teve que enfrentar também cismas internas na igreja. Cismas internos na igreja. Todos eles formaram seitas paralelas dentro do catolicismo, dividindo e confundindo os fiéis e até colocando-os contra a autoridade do Papa. Seu maior desafio foi o herege. Seu maior desafio do Papa Aniceto foi o herege Marcião, que pregava um espiritualismo vazio e histérico, e a questão da data para a celebração da Páscoa. Mas o Papa Aniceto tinha um auxiliar. Ele possuía um auxiliar excepcional, o grande Policarpo, que o ajudou a enfrentar todas essas dificuldades. Policarpo exerceu também um papel fundamental para que pagãos se convertessem por testemunhar que a igreja de Roma era igual à de Jerusalém. Outro auxiliar foi Hegesipo, que escreveu um livro defendendo o Papa Aniceto e provando que ele sim seguia a doutrina cristã correta e não os integrantes das seitas paralelas. O Papa Aniceto teve uma árdua missão durante quase 11 anos de pontificado, morrendo no ano 166, quase aniquilado pela luta diária em favor da igreja. O seu corpo foi sepultado nas escavações que depois se transformaram em catacumbas de São Calixto. Reflexão. Santo Aniceto, como santo papa e pastor fiel do povo de Deus, procurou, através do ensino da sã doutrina, encaminhar todos para a verdade. Sua luta em favor de uma religião santa e livre de erros levou a consumir seus dias pelo reino de Deus, enfrentou heresias e ajudou a definir a data da celebração da Páscoa. Dele aprendemos a segurança e a alegria de servir Jesus Cristo através de sua igreja. Se a perfeita inteligência da Escritura, se a inocência e santidade de vida, se a glória do martírio bastam, cada um per si, para a imortalidade, o que devemos pensar no mérito de Santo Aniceto, que possui todos esses dons. Agora, a oração, rezemos. Deus, nosso Pai, através da igreja, chegou até nós a vossa mensagem de salvação. É esta a razão da nossa alegria, fundados na fé, recebida dos apóstolos e animados pelo testemunho de vossos santos. Queremos tornar vivas em nós as palavras do apóstolo. Pelo exemplo de São Aniceto, de Santo Aniceto, revesti-nos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. Por suas preces, guardai os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Assim seja. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite. E do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, não importa, são nossos irmãos, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. E para nos levar para a vida eterna, onde seremos como anjos, arrependamo-nos diariamente dos nossos pecados, para que, no dia que morrermos, estejamos reconciliados com Deus. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse o apóstolo São Paulo. Shalom, a paz.